Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês, dê vitória, saúde. Hoje a gente vai entrar aqui na leitura da palavra, no livro de Gênesis, capítulo 37. José é vendido pelos seus irmãos. Quem puder pegar e acompanhar a leitura da palavra, aqui no livro de Gênesis, capítulo 37 em diante. Versículo 1 diz assim: E Jacó habitou na terra de peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 16 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborrecia ainda mais. E disse-lhe: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estavam atando molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos olhos o rodeavam e se inclinavam aos meus olhos. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborrecia por seu sonho e por sua palavra. E sonhou ainda outro sonho, e aconteceu a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E contando o seu pai e seus irmãos, repreenderam seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, inclinar perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. E disse-lhe, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E eles disse: Eis-me aqui. E ele disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e trazei-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. Perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. E disse-me: Peço-te onde eles se apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque eu ouvi-lhe dizer: Vamos a Dotã. José, pois, o seguia os seus irmãos, e achou em Dotã. E viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-lo,
e lançamos numa destas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será do seu sonho. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos, e disse, não lhe tiremos a vida. Também disse-lhe Rúben, não derramarei sangue, lançai nesta cova que está no deserto, e não lanceis a mão nele, para livrar das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram José a sua túnica, a túnica de várias cores que traziam, e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos trazia especiarias e bálsamos e mirra, e o levar isso ao Egito. Meus irmãos, a história de José, assim como ficou conhecida, José foi o 11º filho de Jacó, o primeiro com sua esposa, a que mais amava, Raquel. José era o preferido de seu pai, Jacó, pois, além de ser o seu filho da velhice, também era o filho de Raquel. José ganhou uma túnica especial de Jacó. E isso trouxe com que seus irmãos ficassem mais revoltados, ficassem com mais raiva, com mais ciúme, com mais inveja. Porque José era aquele filho que se dedicava mais ao seu pai. José era aquele filho que obedecia a seu pai. José era aquele filho que dava ouvido ao que o pai falava. Os outros não davam ouvido a que Jacó falava. Obedecia no dia a dia no trabalho de levar os rebanhos para se alimentar, para beber água. Só que enquanto eles levavam, eles também aprontavam. Eles não eram dignos de confiança, os filhos de Jacó. Só que José era aquele homem que ele obedecia. José era aquele homem que sentava ao lado do pai. É tanto que José foi aquele que aprendeu a ler, porque Jacó sentava com ele e ensinava a ler, ensinava a fazer soma. É por isso que Jacó foi escolhido é por isso que José foi escolhido por Deus, para trazer sobre aquele povo um grande livramento. Há momentos da nossa vida que a gente não vai entender as lutas que estão acontecendo no dia a dia, porque a gente não vai entender o propósito do Senhor. José começou a ter sonhos, como se Deus já quisesse mostrar para José o que ia acontecer, sendo que José ainda não tinha discernimento daquele sonho, entendimento daquele sonho sobre a vida dele. Mas o Senhor já estava mostrando sobre a vida de José, para onde Deus ia levar ele, aonde ele iria. Quando ele diz, no versículo 9, e sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Quando ele entra também aqui no versículo 7, eis que estava atando molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu, como ele quisesse dizer assim, olha, eu sonhei que eu estava no campo, e o meu molho de trigo, o meu molho ali se levantava, e os de vocês se inclinavam para mim, como se quisesse dizer, olha, vocês vão
vocês vão se ajoelhar perante a mim, porque aonde Deus vai me levar, vocês vão se ajoelhar perante a mim, porque eu fui escolhido. Só que José ainda não tinha o entendimento desse sonho, porque vai ter momento da nossa vida que a gente não vai ter o entendimento, porque mais na frente a gente vai entender o significado disso, mas no momento a gente não vai entender. É como se Deus fez um propósito para você, Deus falou para você que vai te levar em lugares, que Deus vai te levantar, e o cenário que você está passando, você não está entendendo. Como é que se Deus me falou para mim que eu vou ser levantado, que eu vou ser levado em outra cidade, que eu vou levar a palavra dele, sendo que eu estou passando hoje, eu não estou entendendo, não tem nada disso. A gente acaba achando que aquela profecia foi mentirosa, achando que aquele profeta mentiu para a gente. O ser humano, ele quer tentar entender a obra do Senhor. A gente não vai entender, mas na frente a gente vai olhar para trás. Agora eu entendo todo o processo. Meus irmãos, e José começa a contar esse sonho, que o fecho dele e o dos irmãos dele iam se curvar perante o dele, o sol e a estrela e se inclinavam a ele. E isso trouxe mais ira, ódio, revolta no coração dos seus irmãos. Nesse outro sonho, até seu pai se irritou com ele, porque até quem é escolhido do Senhor não vai entender, porque Jacó era um escolhido do Senhor, só que Jacó também não o entendeu. Sabe por quê? Porque você, dentro da sua família, você foi escolhido. E muitos que estão ao seu redor não vão entender, vai te julgar. Muitos que estão ao seu redor vão te criticar. Muitos ao teu redor vão querer te vender, vão querer armar contra a sua vida. Mas uma coisa eu quero te dizer, porque a história de José sobre a nossa vida nos ensina muito. Porque aqueles que acham que estão fazendo mal para você, eles não estão fazendo mal. Eles estão te empurrando para a tua vitória. Eles estão te empurrando aonde Deus quer te colocar. Talvez você não está entendendo, no momento que a gente fica até chateado, a gente fica triste por certas pessoas ao nosso redor, que se disse uma coisa, mas o coração age de outra forma, age com inveja. Só que os irmãos de José, eles não escondiam no seu coração. Eles demonstravam que eles tinham raiva de José, que eles tinham inveja de José, porque seu pai amava mais José, porque seu pai tratava melhor ele. Principalmente quando ele recebeu uma túnica de várias cores. Se prepara, porque Deus está preparando uma túnica para colocar sobre você. Entenda uma coisa. José, a primeira coisa que ele recebeu foi uma túnica. Uma túnica linda, uma túnica de várias cores, bonita. Mas aquilo não chegava nem perto de onde Deus ia levar ele. A túnica que você recebeu, o Senhor vai trocar essa túnica, vai colocar uma túnica de governador, vai colocar uma túnica em você, uma túnica de autoridade. Talvez você não está entendendo, talvez com seus olhos físico, você não está entendendo aonde Deus vai te levar. Talvez você não está entendendo o processo que você está passando. Você não está entendendo o choro que você está tendo nas madrugadas. Você não está entendendo as lutas que você está tendo. Mas uma coisa eu quero te dizer: se prepara. Quando José recebeu essa túnica, aí que os irmãos ficaram mais chateados, mais com raiva dele ainda. Por que só José? Quer dizer, porque a gente trabalha, a gente vai para o campo, a gente cuida dos animais. Por que só José recebeu uma túnica dessa? Muitos até da sua família vão ter raiva, vão ter inveja. Vão querer tramar contra a sua vida, vão querer armar contra você. Só que entenda uma coisa, quem te escolheu foi Deus.
Quem preparou tudo foi Deus. Porque lá no livro de Gálatas e lá no livro de Jeremias diz que o Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe. E no livro de Isaías 49:15 diz: pode uma mãe esquecer do seu filho, pode uma mãe abandonar o seu filho, mas Deus jamais esquece de você. E lá no livro de Isaías ainda diz assim: irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze, destruirei os ferrolhos de ferro. Porque quem te escolheu foi Deus. Só que quando os irmãos saem para apacentar as ovelhas, Jacó fala para José: olha, José, vai lá ver onde é que teus irmãos estão, se eles estão apacentando, onde é que eles estão, se os rebanhos estão bem. Só que nessa caminhada, José vai ali andando aleatório, encontra um rapaz e ele pergunta: você viu meus irmãos apacentando? E ali ele é direcionado aonde os irmãos estão. Só que antes, quando José vai chegando perto, os irmãos já olham de longe, lá vem o sonhador, lá vem aquele o escolhidinho do papai, lá vem aquele que o papai ama. Entenda uma coisa, sabe por que você está sendo odiado? Sabe por que estão falando mal de você? Sabe por que estão tendo inveja de você? Sabe por que estão falando pelas suas costas? Porque você é um escolhido do papai, você foi escolhido do papai, você é precioso. Porque o papai, ele te ama. Você foi um escolhido. Então, aquelas pessoas que estão ao seu redor vão querer falar mal de você, vão querer te difamar, vão querer te tacar pedra, vão querer armar contra a sua vida, vão querer tramar para que você não realize o seu sonho. Só que uma coisa que eles não entendem é: aquele que te escolheu, ele faz realizar o sonho sobre a nossa vida. Porque nenhum dos seus planos são frustrados. Por quê? Porque uma coisa eu quero dizer para você. O sonho não era de José. O sonho era de Deus. Os planos eram de Deus. Porque Deus escolheu José no meio daquele povo todo para usar José para salvar aquele povo e mostrar para o Egito que só existe um Deus. Mas na frente eu vou trazer essa mensagem. Por quê, meus irmãos? E ali começaram a tramar. Não, vamos matar. Vamos dizer que alguma fera devorou ele. Só que Judá, não, vamos jogar ele só no poço. Porque Judá, ele queria que depois tirar José dali e mandar de volta para o seu pai. Porque ele sabia que os irmãos estavam querendo até matar. Entenda uma coisa. Aquelas pessoas que a gente mais ama, aquelas pessoas do nosso próprio sangue, é o que tramam mais contra a nossa vida. Pessoas que, os nossos irmãos, não só do sangue, mas na igreja onde a gente congrega, ali onde a gente está, é o que estão tramando contra a nossa vida, contra o nosso chamado, contra o nosso ministério. Meus irmãos, quando eu olho essas mensagens, o Senhor sempre me faz chegar nessa parte quando tramo, porque já chegou os últimos tempos que um está querendo derrubar, jogar, querendo apagar o nosso sonho, querendo. Só que uma coisa que eles não entendem, eles estão
comprando briga com Deus. Porque a partir do momento que eu me levanto contra a vida do meu irmão, eu estou comprando briga com Deus. E a minha Bíblia diz que de Gênesis a Apocalipse o meu Senhor nunca perdeu uma batalha. Nem para aqueles mais poderosos nessa terra. Ele nunca perdeu uma batalha. Não, irmão, eu não estou comprando briga com o Senhor. Quem escolheu José? Foi Deus. Quem começou a mostrar para José em sonho para onde o que iria acontecer com ele? Foi Deus. José pediu para ser escolhido? Não. Foi Deus que escolheu. Porque o propósito e os planos são de Deus. Quando muitos crentes hoje dentro da igreja entenderem que quem escolhe o ser humano para fazer a obra é Deus, que os planos são de Deus, a gente é apenas um instrumento. Eu vou abrir outro parênteses aqui, que eu acho que eu já falei isso em outra ministração. Quando você vai para uma empresa trabalhar, você ali é uma ferramenta, não é? É assim também que a gente é para Deus. A gente é um instrumento na mão do Senhor. A gente é uma ferramenta para levar as boas novas, para pregar a palavra, para ser usado ali no dom da cura, no dom da libertação. A gente não é escolhido para ser levante na vida de ninguém, mas sim para levar a palavra do Senhor, para fazer o ide, porque o Senhor fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Só que a inveja, a raiva, o ódio no coração dos irmãos de José lançaram José na cova, lançaram José no buraco, lançaram José ali, aonde José olhava, escuro, aonde José olhava, só paredes ao seu redor. Vai ter momento que vão lançar a gente sobre o buraco, vão lançar a gente sobre uma cova. A gente vai olhar, na frente tem parede, do lado tem parede, a gente vai olhar do outro lado tem parede, a gente vai olhar para trás tem parede, a gente vai olhar para baixo, não tem como, tem parede também na parte de baixo. Para onde a gente tem que olhar quando a gente estiver na cova, quando a gente não vê mais saída? Para onde José olhou? José olhou para o céu. Como diz Salmo 121. Bora aqui no Salmo 121. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Elevo os meus olhos ao monte, de onde vem meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Vai ter momento que você não vai ver mais saída, vai ter momento que você vai olhar, você não vai ver mais saída nenhuma. A única saída que você tem é olhar para o céu, porque vão armar contra você, vão tramar contra você, vão te deixar numa situação ali dentro de uma cova que você vai olhar, eu não vejo mais saída, tá tudo escuro, eu olho para um lado tem parede, eu olho para o outro lado tem parede, eu olho para trás tem parede, e agora o que é que eu vou fazer? A única coisa que você vai ter que fazer é se ajoelhar e orar, olhar para o céu e falar, Senhor, eis-me aqui, Pai. A luta é grande, mas uma coisa você tem que entender, você pode até ver que não tem saída, mas ali estão te empurrando para a tua vitória, porque vai ter momento que você vai se achar que nem José estava ali naquele buraco, mas entenda uma coisa, vão te jogar para a tua vitória, vão empurrar para onde o Senhor quer te levar. Olhe para o alto. Olhe para Deus. Glória a Deus. E ali, naquele momento ali, começaram um falar para o outro, olha,
Aí vem uma caravana de ismaelita que vinha de Gileade, que ia a caminho do Egito. E quando vinha ali a caravana dos ismaelitas, Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matamos nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde, vendamo-los a este ismaelita, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. E passado ali, pois, os mercadores midianitas, tiraram e lançaram José à cova, e venderam José por 20 moedas de prata ao ismaelita. Ali, eles achavam que eles estavam trazendo conforto para a sua ira. Aqueles que te fazem o mal, aqueles que tramam sobre a sua vida, eles não vão ter mais sossego. Eles não vão conseguir mais dormir à noite. Mesmo sabendo que tudo é um propósito do Senhor. Mas não vai conseguir dormir. Não vai ter paz, não vai ter mais sossego. Vai viver uma vida atormentada, uma vida de agonia. As coisas vão começar a dar errado. Porque Judá, sendo o melhorzinho dali dos seus irmãos, Judá começou, a partir daquele momento, viver com uma perturbação dentro de si. Só que tudo há um propósito do Senhor. E José foi levado pelos ismaelitas, pelos mercadores, e começou a passagem pelo deserto. Entenda uma coisa, quem é crente entende que o deserto é um lugar da onde Deus fala conosco. O deserto é um lugar onde Deus trabalha sobre a nossa vida. O deserto é um lugar onde Deus trata conosco. Porque entenda uma coisa, quando você estiver no deserto, aproveita para buscar mais a Deus. Quando você estiver no deserto, entra na presença do Senhor. Porque tem pessoas que estão no deserto, mas estão murmurando, está no deserto e está reclamando, está no deserto e está chamando a atenção de Deus, porque é isso, porque é aquilo. Não. Porque se você continuar murmurando no deserto, você vai continuar caminhando cada vez mais no deserto. Como Agar andou. Só que Agar, quando você passa mais tempo caminhando no deserto, a água do seu odre vai acabar, o alimento vai acabar, e você vai continuar no deserto. Mas aproveita, porque o deserto, ele é um lugar onde Deus nos trata, onde Deus vem falar conosco, onde a gente tem mais intimidade com Deus. Não é um lugar para murmurar, e sim ver que aquilo ali Deus está nos ensinando. É um tratado do Senhor. Porque naquele momento, o que eu acho interessante na mensagem de José, porque José, ele não perdeu nenhuma das oportunidades. Aonde José era lançado, ele clamava a Deus. Aonde José jogava o José aproveitava aquela situação ali para aprender, para ensinar. Ele não murmurava. Se jogava José no buraco, ele clamava a Deus, porque o único lugar que ele tinha para clamar e olhar era para o céu. Quando levaram ele para o deserto, ele começou a clamar ali pelo Senhor. Por quê? Se você estiver no deserto, não seja ingrato com Deus, agradeça. Pai, se eu estou aqui hoje, obrigado, Pai, porque eu não sei porque eu estou passando por isso, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Porque o povo, quando saiu do Egito, morreram no deserto. Não conseguiram entrar na terra de Canaã. Por quê? Porque foram ingratos, porque murmuravam,
porque blasfemava. Uma caminhada que duraria umas 2 semanas, 40 dias, acabou passando 40 anos no deserto. E morreram naquele deserto, porque só 2, Josué e Caleb, que entraram na terra de Canaã. Então, quando você estiver no deserto, faça que nem José, comece a dar glória a Deus, comece a louvar o Senhor, comece a falar: Pai, obrigado, Senhor. Se eu estou passando por isso é porque o Senhor sabe, eu não estou entendendo, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é o momento que você vai passar pelo deserto, ali na caminhada, o Senhor está tirando esse teu eu, o Senhor está tirando, está corrigindo os teus lábios, o Senhor está corrigindo a tua mente, o Senhor está tirando de você a soberba. O Senhor está tirando de você, está tratando a ignorância. O Senhor está tirando de você tudo aquilo que entristece o coração dele. Então comece a dar glória. Você está no deserto, comece a louvar o Senhor. E naquela jornada que José está indo até o Egito, Potifar está ali para comprar uns escravos. Aleluia. Sendo, meu irmão, que quando José já está ali no Egito, mas voltando um pouco, os seus irmãos chegaram até seu pai. Porque o inimigo, ele usa pessoas que contam mentira sobre você, que é até difícil duvidar. E contaram para o pai de José, não tiveram pena do seu próprio pai. Porque tem pessoas que não estão se importando para quem estão fazendo. A inveja, o ódio, a ira está tão grande no seu coração que eles não se importam mais com nada. Eles não se importam se estão fazendo mal para o seu irmão. Eles não se importam se vão trazer um sofrimento grande para os seus pais. Eles estão tão assim que estão armando laço contra a vida do seu irmão. Aí chego para Deus e diz para Deus: olha, Senhor, aconteceu isso com fulano, isso, isso e isso. Só que Deus, ninguém engana a Deus, como enganaram Jacó. E Jacó ali cai em desespero, em choro, rasga a sua veste. Disseram: olha, pai, eu encontrei isso aqui no meio do caminho. Sujaram, mataram um animal, pegaram o sangue do animal e mancharam as vestes, as túnicas de José. A inveja era grande. Muitos hoje estão assim. Meus irmãos, vou dizer uma coisa bem séria. Se gostarem ou não, eu vou falar. Se você está na igreja dizendo: eu sou crente, eu sou irmão, eu sou evangelho, mas está matando o seu irmão, está armando. Quando o irmão quer fazer isso, está trazendo sobre a vida do seu irmão. É melhor que você saia da igreja. Sabe por quê? Porque é pior do que se você estivesse no mundo. Eu sei que muitos não vão gostar, mas uma coisa eu quero dizer: se você está dentro da igreja, você se diz ser crente, se diz ser evangelho, e se levanta contra a vida do seu irmão, arma contra a vida do seu irmão, meu irmão, saia da igreja. Se afaste da igreja, porque você está sendo pior do que os ímpios. E a pena que vai vir sobre a sua vida é tão grande, tão grande. Porque você conhece a palavra, você conhece a verdade, e você fica com inveja do seu irmão, com raiva do seu irmão, com ódio do seu irmão, querendo matar.
É melhor que você saia da igreja. Eu estou sendo sincero, saia, porque você não tem noção do que você está fazendo contra a vida do seu irmão e o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Porque o primeiro que o Senhor te escolheu como um instrumento. O Senhor não te escolheu como um levante, não. Sabe por quê? Muitos irmãos hoje não estão tendo uma vida tranquila, não estão tendo prosperidade, não estão sendo abençoados, porque não segura a língua, porque não segura os pensamentos ruins, porque chega com outro irmão, começa a atacar o outro irmão. Aí quando a história vai chegar já no ouvido do pastor, já está uma coisa grande. Por quê? Porque passa o dia, tem gente que nem dorme mais armando, tramando contra a vida do seu irmão. Tem gente que nem lê mais a Bíblia, mas passa o tempo no WhatsApp, falando mal do irmão, atacando o irmão. Ah, porque o irmão é isso, porque o irmão é aquilo. Vamos tirar ele do círculo de oração, vamos tirar ele da liderança, vamos tirar ele do grupo de louvor. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, capitão da guarda. Venderam José. Potifar estava ali para comprar uns escravos. E Deus, ele é tão maravilhoso porque há momentos na nossa vida que a gente olhando assim pelos olhos físicos, a gente acha que é porque aquela pessoa é boa com a gente, mas não é. É Deus trabalhando no coração daquela pessoa. É Deus tocando no coração, escolhe ele. É aquele que eu quero. E Deus tocou no coração de Potifar e ele se agradou de José. José era aquele escravo que sabia ler, que sabia somar. Mas ali já era a mão de Deus na vida de Potifar para escolher José. Porque já estava tudo no caminho. Já estava tudo rodando como Deus planejou na vida de José. Tu sabe por quê? Porque muitos vão dizer, porque se Deus não fez de outra forma? Porque Deus... Porque pessoas têm que passar por certas situações para que outra... Por que Deus não mudou essa história de José? Porque Deus não levou José logo direto para lá. Porque hoje a gente aprende muito. Porque o propósito do Senhor é para nos ensinar. Porque tem pessoas que vão passar por situações para que outras venham entender que Deus é sobre a nossa vida. Mas desde a saída de José, dali do seu pai, até o Egito, o Senhor não desamparou José. O Senhor sempre esteve com José. E Potifar leva José para sua casa. Só que naquele momento ali, Potifar se agrada tanto de José, porque onde José colocava a mão, as coisas prosperavam, porque Deus era na vida de José. Porque quando a gente está no deserto, a gente sai do deserto, Deus já começa... Aonde a gente vai colocando a mão, Deus vai prosperando, porque se a gente não murmurar, se a gente não reclamar, se a gente não... Deus, ele vai abençoar. E aonde José colocava, tanto no campo como... E José começou a trabalhar no campo ali. E as plantações já estavam tudo morrendo, porque aonde não tem Deus, as coisas começam a destruir. Só que quando chega uma pessoa de Deus sobre a nossa vida, onde Deus usa aquela pessoa, onde ele vai colocar a mão, vai começar a prosperar. E José, onde ele plantava ali, o jardim começou a ficar bonito, as plantações começaram a ficar bonitas, e Potifar já foi se alegrando, a mulher de Potifar também já foi se alegrando, porque o jardim estava bonito, e Potifar tira José do campo, e coloca ele como coordenador geral ali da casa dele. José já estava administrando tanto os campos como a casa de Potifar. José estava abaixo apenas de Potifar e da sua esposa. Ele dava ordem já em tudo ali.
E José, meus irmãos, José era aquele homem formoso, de boa aparência. E ali, José já recebeu uma nova veste. Só que entenda uma coisa, quando você está no caminho para onde Deus quer te levar, o inimigo ele vai usar pratos bons, pratos bonitos, pratos deliciosos, pratos aonde vai ser até difícil você resistir. Mas uma coisa eu quero dizer para você, o inimigo ele vai colocar prato na sua frente para você. Você só cai se você quiser. E entenda uma coisa, principalmente quando você está perto das suas bênçãos. Vai vir vários pratos para que você venha perder sua bênção. Porque naquele momento que José estava ali, a mulher de Potifar já começou a admirá-lo. A mulher de Potifar já começou a desejar José. Ela se achava no direito que como ele estava ali, porque ela tinha essa mania, ela tinha esse demônio sobre a vida dela. Esse demônio da pombagira que rodeava sobre a vida dela. E o homem que ela olhava, por quê? Porque o seu marido ele não passava muito tempo em casa, ele passava mais tempo no palácio, porque ele era capitão, ele era ali o que administrava toda a guarda e dava ordem toda a guarda do faraó. Então ele não tinha tempo para sua casa, ele não tinha tempo para sua esposa. E ali ela começou a colocar o olho em José. Ela começou a querer desejar José. E por várias vezes ela tentou ali tocar em José. Só que vai chegar um momento que ela não aguenta mais e ela parte para cima de José. Só que José, usado por Deus, porque José, onde ele estava, se ele estava na casa de Potifar, ele aproveitava para agradecer a Deus, ele orava a Deus, ele buscava a Deus. Se ele estava no campo, se ele estava no buraco, na cisterna, ele orava a Deus. Se ele estava passando pelo deserto, ele orava a Deus. Se ele estava no Egito, sendo vendido como escravo, ele estava ali orando a Deus, ele não blasfemava. E quando ele vai para o campo, também ele na casa de Potifar, ele continua orando e buscando a Deus. E quando ele vai para a casa de Potifar, ele continua as orações dele, ele continua buscando a Deus. O que eu quero dizer para você, continue aonde Deus te levar, para onde você for, não murmure, continue orando, lendo a palavra, buscando, porque o inimigo ele vai vir com o prato. Você vai cair se você quiser, principalmente você que conhece a palavra. Só que ela não aceita o não como resposta, porque o inimigo ele é sujo, o inimigo é traiçoeiro, e como ele diz não para ela, porque ele era fiel a Deus. Porque muitos, vamos abrir um parênteses aqui, porque tem pessoas que iam dizer, se Deus fosse na minha vida, por que eu fui vendido pelos meus irmãos? Por que eu fui jogado pelos meus irmãos? Por que Deus permitiu meus irmãos jogarem na cisterna? Por que Deus permitiu eu ser vendido? Por que Deus permitiu eu vir para o Egito ser escravo? Por que Deus permitiu? Não, ele não murmurou, muito pelo contrário, ele continuou buscando ao Senhor, sendo fiel. Porque muitos iam aproveitar a oportunidade de eu estar agradando tanto Potifar, o chefe da casa, como também ia poder agradar a mulher de Potifar. Ele poderia ter aproveitado para estar agradando os dois e ficar bem ali, mas não, ele preferiu agradar a Deus, desagradar a mulher de Potifar, mesmo isso custando a sua própria vida, mesmo isso custando o seu bem-estar naquela casa, mesmo isso custando o seu conforto naquela casa. O que eu quero dizer para você é,
Os pratos que virem sobre a sua vida, comece a dizer não. Porque você sabe quando é prato que vem para querer te afastar da presença do Senhor. E naquele momento que ela tenta agarrar José, José diz não, ela não aceita não como resposta. Ela começa a dar um grito e José corre e ela rasga as vestes de José. E os outros ali, os eunucos, os outros funcionários da casa, os outros escravos chegam e ela conta uma mentira assim tão que muitos acreditam. Só que entenda uma coisa, Potifar já sabia que José era fiel ao seu Deus. Só que também Potifar, ele tinha e Potifar tinha um nome a zelar. Potifar, ele não poderia, mesmo com o coração ali partido, mesmo ele sabendo no fundo do seu coração que José não tinha feito aquilo, ele não poderia apoiar José, que era um escravo, mesmo sendo o administrador da casa dele, mas continuava sendo escravo. Apoiar José e não apoiar sua esposa, porque ele tinha um nome ali a zelar, porque ele era capitão da guarda de Faraó. Ele era comandante da guarda de Faraó. O que eu quero dizer para você é, vão armar mentira contra a sua vida. Vão dizer que você fez isso, mas aquele que está lá, ele não dorme. Ele vê tudo. Vão até por momento lhe apontar, vão lhe criticar, vão dizer, tá sabendo do irmão ali que foi que ele fez? Só que Deus sabe o que aconteceu. Só que aquilo ali, meus irmãos, já era tudo a permissão do Senhor. Porque devido a essa situação, e José não murmurou, mesmo José ali sendo açoitado ali, mas Potifar sabia como a mulher dele era. Potifar já sabia como a mulher dele agia. Ela não enganou ele. Porque ele já sabia como ela era. Ele já sabia que ele não dava muita atenção para sua esposa. Ele sabia que José estava certo, só que José era escravo e ela era esposa dele. E aquilo ali também teve que acontecer porque já era o trabalhar do Senhor. Porque o Senhor, ele não quer você no anonimato, mas sim, você vai vir situações sobre a sua vida que vai lhe empurrar para frente, para onde Deus quer te colocar. E naquele momento ali, Potifar ainda conversa com José, depois de tudo, conversa, e Potifar sabe que José não negaria seu Deus. Mesmo contando a história de tudo que aconteceu com ele. O pai dele deu uma veste nova, os irmãos dele tinham inveja, os irmãos dele jogaram ele na cisterna, os irmãos dele venderam ele. Vão fazer tudo isso com você, mas entenda, não murmure. Aonde te colocarem, faça a diferença. Aonde te colocarem, comece a orar. Aonde te colocarem, comece a buscar. Aonde te colocarem, comece a dar glória a Deus. Não murmure, porque você não entende o trabalhar do Senhor sobre a sua vida. Você está passando por luta? Não murmure. Comece a orar. Aonde tu passares, se é na cisterna, se é no deserto, se é no Egito, se é no campo, se é na casa de Potifar, faça a diferença. Mas entenda uma coisa: os laços que estão armando contra você, as mentiras que estão trazendo sobre a sua vida, não se preocupe, porque isso vai cair por terra, porque Deus, ele revela o que está em oculto e o que está escondido. Deus, ele traz, ele esquadrinha o coração e a mente. Naquele momento ali, José é lançado numa prisão.
Agora, o que eu quero te dizer? Será que tudo isso condizia com os sonhos de José? O cenário que ele estava vivendo era totalmente diferente do sonho que ele teve. Que o fecho dele se erguia e os outros fechos do seu irmão se ajoelhavam, se curvava perante a ele. Que o sol e a estrela se curvavam perante a ele. O cenário estava totalmente diferente. Você não está entendendo esse cenário hoje na sua vida. Só que nesse momento, nesse percurso todo que José passou, entenda uma coisa, Deus estava trabalhando no coração de José, tirando a mágoa, tirando a ira, porque acaba ficando quando, principalmente, pessoas do nosso sangue armam contra a nossa vida. E José é lançado de novo na prisão. E aconteceu depois dessas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito, e indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, e contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó. Entregou a prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda colocou o cargo de José para que o servisse. Estiveram ali muitos dias na prisão e ambos sonharam. Entenda uma coisa, José, quando ele saiu da casa de Potifar, foi levado para a prisão. Na prisão ele já fez a diferença na prisão. Ali ele já começou a administrar a prisão, administrar os presos. Sendo que o copeiro e o padeiro acabaram sendo presos aonde José estava, e como administrador ali dos presos. E ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho da mesma noite. Cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do Egito, que estava preso na casa do cárcere. E veio José e a eles pela manhã, e olhou para eles. E eis que estava turbado. Então perguntou aos eunucos de Faraó o que eles estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes o vosso semblante? E eles disseram: temos um sonho, temos sonhado, um sonho que ninguém há de interpretar. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Contai-nos e peço-vos. Então contou o copeiro Mó e o seu sonho a José e disse: eis que eu sonhei que havia uma virgem diante da minha face, e na virgem 3 sementes, e ela estava como que brotando. A sua flor saía, e os seus cachos amadurecia em uva. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tornava as uvas e a espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentre os 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e dará o corpo de Faraó na sua mão, conforme
o costume antigo, quando era copeiro. O sonho que ele teve, ele ia retornar, o faraó ia ver que foi um engano, e ele ia retornar à sua posição no palácio de copeiro. Porém, lembra-te de mim. Versículo 14. No livro Gênesis capítulo 41, versículo 14. Porém, lembra de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faça menção de mim a Faraó e fazer-me sair desta casa, fazer-me sair dessa prisão. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cela. Vendo então padeiro, que tinha interpretado bem, e disse-lhe a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José, disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó se levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne. Sobre ti. E aconteceu que ao 3º dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete, todos os seus servos levantou a cabeça do copeiro e a cabeça do padeiro no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro ao seu ofício. E com o copeiro, e este deu copo na mão de Faraó, mas o padeiro enforcou, como José havia interpretado. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos, nessa mensagem: tudo está no propósito do Senhor. Por mais que doa sobre a nossa vida, está no propósito do Senhor. O copeiro voltou à sua posição no palácio, na sua posição de servir vinho ao rei. E José fala para ele: lembra de mim quando tu for bem. E fala de mim para o faraó. Quando tu tiver uma oportunidade, tem compaixão de mim. Só que entenda uma coisa: Deus fez com que o copeiro esquecesse de José por 2 anos. Você sabe por quê? Porque não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Porque o que a gente quer é uma coisa, mas o que o Senhor tem para a gente é muito maior do que a gente imagina. Talvez você não está entendendo, talvez você ainda não entendeu por que essa situação na sua vida, mas não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. Por quê? O Senhor fez com que o copeiro esquecesse de Faraó, esquecesse de José por 2 anos. Sabe por quê? Porque se o copeiro lembrasse de José, com uma semana, um mês, alguns dias, sabe o que José ia virar? Copeiro também. Sabe o que José ia virar? Padeiro. Sabe o que José ia virar? Um simples ajudante no palácio. Só que não era isso que Deus queria para ele. Porque tudo está nos planos do Senhor. O Senhor fez com que o copeiro esquecesse 2 anos José. E trouxe sobre a vida de Faraó um sonho. Sabe, meus irmãos? Um sonho onde atormentou a vida de Faraó. Onde Faraó já não conseguia mais dormir.
E eis que aconteceu ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subia do rio 7 vacas formosas e vistas e gordas de carne, e pastava no brado. E eis que subia do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, que parava junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e a magra de carne comia as 7 vacas formosas, vista e gorda. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias. E eis que 7 espigas miúdas, queimadas no vento oriental, e brotava após ela. E eis as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes, cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhos do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhe seus sonhos, mas ninguém havia de interpretar o sonho de Faraó. Sabe por quê? Porque Deus, quando ele trabalha, ninguém vai entender nada. Mandou chamar os adivinhos, mandou chamar os sábios. Mas ninguém vai entender. Porque é o propósito do Senhor. Só que aí o copeiro lembra do sonho que ele teve, que José, usado por Deus, interpretou o sonho dele e se realizou como José tinha falado. E o copeiro, meio assim, meio com medo do Faraó, acabou falando, porque o Senhor já começa a bradar. Olha, tem um rapaz lá na cela, que eu tive um sonho, ele interpretou e aconteceu. O Deus dele mostrou. Só que Faraó manda chamar José, porque nenhum dos adivinhos dele, nenhum sábio sabia interpretar o sonho, e ele já estava conturbado, ele estava perturbado com esse sonho, ele já não sabia mais o que fazer. Entende agora por que Deus permitiu que o copeiro esquecesse por 2 anos? Só que entenda uma coisa, meus irmãos, quem tem um sonho, precisa andar com o profeta. Porque Faraó tinha um sonho. Sonhou. Mas José que interpretava. Porque tem que andar junto. José interpretava o sonho. E Faraó teve o sonho. Então Deus juntou os dois. O sonhador e o que interpreta o sonho. Porque é assim que Deus faz. Bota para andar juntos, lado a lado. Porque Faraó teve que sonhar para poder José vir interpretar o sonho dele. E para que José viesse interpretar, Faraó teve que sonhar. Aleluia. E ali, José interpreta o sonho de Faraó. As 7 vacas gordas representam 7 anos de fartura. Que os 2 sonhos de Faraó era só um só. Que os 7 anos
tanto a vaca gorda como as espigas bonitas, eram os 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras e as espigas feias eram os 7 anos de fome seca. E todo mundo ficou assustado. Só que naquele momento, Deus usa José ali e fala, mas você tem como o senhor reverter isso? E ele começou a explicar, armazenando tantas quantidades de trigo, de alimento. E Faraó, vendo que José tinha uma sabedoria, porque Deus tinha colocado uma sabedoria sobre a vida de José, e José era direcionado por Deus, ele levanta o melhor homem que tem aqui para administrar tudo isso, é quem revelou esse sonho. Eu estou te colocando hoje como governador do Egito, porque entenda uma coisa, não existia cargo de governador, mas Deus faz criar um cargo. Deus ele fez criar aquele cargo ali de governador de todo o Egito, só abaixo apenas de Faraó. Faraó era o único que estava acima de José. Até aquilo que não tem, o Senhor faz criar. Aquele cargo foi criado para José. E aquela cadeira que Deus preparou foi para José. José recebeu novas vestes. José recebeu novas túnicas. José se assentou naquela cadeira que foi preparada para ele. José recebeu um anel sobre o seu dedo. José foi honrado. Só que depois, já chegando os 7 anos de fome, começa a comprar alimento no Egito. Só que naquele momento ali, José também, quando vê seus irmãos, depois começa a armar uma situação contra o seu irmão, para poder, uma forma de se aproximar perto do seu irmão ali, mas com o coração triste, com o coração aflito, lembrando do que ele tinha. Só que o Senhor já tinha tirado esse ódio de José. O Senhor já tinha trabalhado no coração de José. Só que José queria alguma forma de trazer seus irmãos para perto dele. E ali, ele coloca a taça dele na bolsa de alimento do seu irmão de sangue. Filho de Raquel, Benjamim. Para poder alguma forma falar para os irmãos dele. Só que depois, passando tudo isso, quando José prepara um banquete perante os seus irmãos, e quando os seus irmãos estão ali naquela sala, e José vai entrando como governador, com aquelas vestes bonitas, vestes brilhosas, vestes renovadas, os seus irmãos tudo se ajoelham perante a ele. Aí volta o sonho de José. Os irmãos se ajoelhando perante a ele. O sonho, os planos de Deus mostrando para José. Naquele momento, eu entrando nessa mensagem, eu vejo que os irmãos dele lembraram do sonho dele. Quando ele diz, não temas, sou eu, seu irmão. Foi necessário que tudo isso acontecesse para que que Deus venha através da minha vida salvar o povo, salvar o meu povo, salvar minha família, salvar o meu pai. E quando manda buscar o pai dele se ajoelha perante a ele, alegre, feliz, com gratidão por rever o seu filho amado.
E é assim que Deus faz. Aonde não tem cadeira, Deus ele prepara. Aonde não tem aquele cargo para você, Deus ele faz criar aquele cargo e te coloca lá. Não murmure, porque José não murmurou. Tá? José sonhou. Faraó sonhou. Eu vou trazer essa mensagem agora para finalizar para você. Entenda uma coisa. José sonhou. Faraó sonhou. O padeiro sonhou. O copeiro sonhou. Sabe por que os irmãos de José não sonharam? Porque estavam perdendo tempo atacando José, perdendo tempo armando contra a vida de José. Sabe por que muitos não conseguem sonhar? Porque passam tempo após tempo planejando atacar seu irmão, planejando a vida do seu irmão, tentando atacar o escolhido do Senhor. É por isso que não consegue sonhar mais, é por isso que não consegue ver mais nada na frente, é por isso que não consegue ter mais expectativa de vida, porque passa o tempo, dia após dia, tramando como atacar, tirar o cargo, tirar a liderança, atacando a vida do seu irmão. Por isso que não consegue sonhar. Porque entenda uma coisa, José sonhou, o copeiro sonhou, o padeiro sonhou, Faraó sonhou, mas os irmãos de José não sonharam. Por quê? Porque passaram o tempo armando contra a vida de José. É assim que muitos hoje estão, passam o tempo armando contra a vida dos irmãos e não consegue mais sonhar, não consegue mais. A única coisa que faz é murmurar e tirar as túnicas que estão sobre a vida dos irmãos. Então, hoje, se essa mensagem falou com você, comece a tomar uma posição diferente. Em nome de Jesus.